Boas, pessoal, tudo bem? Bem-vindos então ao curso de Microsoft Excel Avançado 2016, ok? Nós vamos para o capítulo 1, aula 1, que nós vamos tratar sobre referência relativa e absoluta. Vamos aos trabalhos. Então, pessoal, começando com o nosso capítulo sobre referência relativa e absoluta, antes só um adendo com relação à função, tá? Se vocês quiserem seguir aí pela apostila de vocês também têm, já informando que vocês podem parar o vídeo ao momento que vocês acharem melhor e dão continuidade assim que vocês se sentirem seguros, tá? Então, função é uma fórmula pré-definida para realizar cálculos, verificação, a fim de retornar valores que sirvam para um determinado fim, tá? Toda função começa com um sinal de igual, tá? Então, vocês já fiquem sabendo disso. Quando vocês quiserem digitar uma função, tem que ser com sinal de igual antes. Sempre será em letras maiúsculas. Mesmo você digitando em minúscula, ele será, depois, quando você der um Enter, ele vai ficar como maiúscula. Isso é padrão do próprio Excel. Tá? Sempre entre parênteses. Então, você vai digitar um nome igual, o nome da função. Os parâmetros serão entre parênteses. Depois a gente vai ver tudo passo a passo. Só estou dando um toque para vocês como é a função. Tá? Entre um argumento e outro desta função, sempre estará o ponto e vírgula. Então, tem até um exemplo aqui na apostila. Vocês colocam igual, o nome da função, abre parênteses, aí o argumento 1, ponto e vírgula, o argumento 2, ponto e vírgula, argumento 3 e assim por diante, independente de quantos argumentos existam. Sempre terão que ser separados por ponto e vírgula. Como eu disse, vocês verão isso tudo em função daqui a pouco. Pode ser utilizada uma função dentro da outra, dependendo da necessidade. Inclusive, mais para frente nós vamos ver esta utilidade de você ter uma função dentro da outra, ok? Então, continuando, vamos ver aí o nosso primeiro exemplo. Nós temos aqui, olha, produto, custo, venda, aí os meses de janeiro até junho, tá? Temos também a taxa inicial e temos uma taxa semestral de cada produto. O custo já está aqui, ó. Por exemplo, no caso da TV LED 4K 50 polegadas, o valor de custo para o vendedor, né, para a loja, eu quero dizer, foi de R$ 1.253,43. Aí nós vamos ter que calcular quanto vai ser o valor de venda, tá? Para isso nós vamos utilizar a taxa inicial de 40%. Depois, para os outros produtos, vai ser a mesma coisa. Depois nós vamos calcular para janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Mas com uma taxa semestral, a cada semestre aí aumentando 0,50%, tá? Em cima daquele valor de venda. Para começar, nós vamos vir até aqui venda, que é a C4, né? Vamos até a C4. E na C4 nós já vamos começar com uma função. Tá? Lembrando que função igual, então nós temos que colocar o igual. Vamos colocar a célula que nós queremos calcular. Então o que eu quero calcular aqui? Só para vocês saberem. Eu quero calcular o valor de venda que eu vou vender. Então eu paguei 1.253 na TV, eu quero saber por quanto que eu vou vender. Então eu quero ter um lucro de 40% em cima do valor de custo. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar então a B4, certo? Ele está aqui colocando como coluna, mas eu vou colocar a célula, tá? Que é o mais correto. Então, eu mesmo vou digitar B4, pode ser minúscula também, tá? Eu costumo padronizar, deixando tudo maiúscula, porque é o correto, né? B4, aí eu vou colocar vezes a minha célula J4, que é onde eu tenho os 40%. Então, J, vou colocar em maiúscula J4. Tá vendo? Coloquei aqui, ó. Então, a célula que tem o valor da TV, o valor de custo, vezes os 40%. Agora, um detalhe muito importante. Mais, porque eu vou dar só um Enter só para vocês verem. Se eu colocar só assim, olha só. Ele vai me dar quanto é que eu vou ter que aumentar em cima do valor de custo. Então, eu teria que aumentar 501,37. Beleza? Eu já quero que ele calcule o valor de venda. Eu não estou falando quanto que eu vou ganhar. Quero saber já o valor total. Então, por isso que eu coloco aqui, ó, B4 vezes J4 e mais o B4 novamente.
Por que o B4? Então ele vai multiplicar primeiro, vai dar aqueles 500 e pouco, e depois ele vai somar ao que está na célula B4, perdão, na célula B4. E ele vai me dar o total, correto? Aí eu dou um Enter. Ao dar um Enter, ele me dá o valor de 1.754,80. Se você quiser pegar uma calculadora aí para fazer na mão, fique à vontade, você vai ver que vai dar esse valor. Por quê? Ele calculou os 40% em cima do valor de custo, que é 1.253,43. Certo? Então agora, se eu pegar e puxar, que eu vou fazer, eu puxar o auto-preenchimento aqui, ó, esse sinalzinho de cruz ou mais, eu puxo aqui para baixo, certo? Quando eu puxar, veja o que vai acontecer. Olha, eu até dei esse exemplo aqui na apostila. Ele dá alguns valores e depois ele dá um hashtag valor exclamação. Por que isso? Porque está errado aqui a fórmula nossa. Na verdade, não é a primeira fórmula que está errada, está faltando um detalhe. Lembra que eu falei de referência relativa e absoluta, que eu falei para vocês que era o nosso intuito aqui nesse curso, nessa primeira aula? Então, aqui que vai entrar a questão da referência relativa e absoluta. Do jeito que a fórmula está aqui, ó, ela está relativa de coluna e linha para tudo. B4, J4 e B4 novamente. O que eu vou fazer? Quando eu puxo, ele pega e muda. Ó, se vocês virem aqui, ó, olha aqui embaixo. Quando eu tocar na C5 aqui, ó, olha lá, na fórmula B5. Se eu pegar B5 vezes J5, tem alguma coisa aqui no J5? No J5 não tem nada. Ele calcula errado. Se eu vier aqui, ele calcula B6, que está escrito aqui, ó. Ele calcula J6 aqui, que taxa semestral. Por isso que ele dá esse valor, hashtag valor. Tem algum valor que está incorreto. Essa questão de valores aqui, isso vocês vão ver durante o curso, eu vou explicar cada coisa aí, tá? Então não se preocupem agora. Então por isso que ele está dando esses valores errados, ó. Porque ele não está fazendo em função desta célula. Essa célula aqui, J4, ela tem que sempre ficar a mesma. Então, para qualquer linha que eu vier, ele vai calcular o B4, B5, B6, B7, vezes sempre essa mesma célula aqui, J, no caso J4. Então, por isso que eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que vir na primeira que eu fiz. Sempre é bom você fazer na primeira que você fez, para não ter problema. Então, eu vou vir aqui, ó. Venho aqui e coloco sinal de cifrão na frente do J e sinal de cifrão na frente do 4. Com isso, ela, em vez de estar agora relativa, ela está absoluta. Eu estou, se a gente quiser chamar assim, ó, estou travando. Então, tudo que eu fizer vai ser em função desta célula. Então, quando eu vier aqui para baixo, aqui é só dar um Enter, ó. Quando eu vier aqui para baixo, ele vai manter, ó. Pode ver que está J5, J6 e J7. Quando eu clicar aqui, ó, fizer o auto-preenchimento, olha o que vai acontecer. Ele calculou certo. Vamos ver se ele calculou certo? Vamos lá. Ó, J4, J4, você vê que ele mudou, ó. B5, B5. Só que ele mantém a J4. Aqui, ó, B6, B6, mantém J4. B7, B7, mantém o J4. Isso eu estou travando, ou seja, estou transformando minha célula em referência absoluta de coluna, que é a coluna J, e linha, que é a linha 4. Então, por esse motivo é que eu fiz esse procedimento de transformar os dois em absoluta, tá bom? Muito bem. Agora, nós fizemos o auto-preenchimento, maravilha, tá? Aí ele me deu o valor, vocês têm isso na figura 1.3 aí da apostila de vocês, esses mesmos valores, deve estar igual, né? Muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte, selecionar tudo aqui e vamos vir e colar aqui, ó. Vamos colar, vamos selecionar de C4 até a C7, tá? E vamos copiar, Ctrl C, e agora nós vamos dar um Ctrl V, tá? Estão vendo que ele calculou aqui o valor? Eu não posso fazer dessa forma, eu dou um Ctrl Z, certo? E aí eu clico com o botão direito aqui e vou colar aqui, ó. Vamos ver a opção aqui, ó. Ó. Veja, se eu colar aqui simplesmente, ele vai pegar e fazer cálculo para frente. Vai dobrar, isso aqui quase que dobrar, vai dar 40% de novo, não é isso que eu quero. Vamos ver a outra opção, valores. Então, o que eu faço aqui? Ó? Pego os valores
e copio. Tá certo, são esses valores aqui, certo? É isso que eu estou fazendo aqui nesse momento. Estou apenas copiando. Se você verificar aqui, ó, estou copiando somente os valores. Porque eu não quero fazer cálculo nenhum, só quero copiar os valores. Então aqui eu vou dar um ESC para ele tirar esse tracejado, que é do selecionamento que nós fizemos, né? Então aqui eu tenho os valores de janeiro. Então eu já tenho o valor de venda para janeiro. A partir de fevereiro, ele terá um ajuste de 0,50%, tá? 0,5% para cada mês. Como é que eu vou fazer isso? Então eu vou lá na D4, que é a primeira, certo? E vou fazer o seguinte, na E4, que é a primeira aqui em cima, que eu vou calcular, na E4 eu vou calcular em cima do valor de janeiro, não em cima do valor de venda, em cima sempre do valor anterior. No caso, janeiro, fevereiro para janeiro, março para fevereiro, abril para março, maio para abril, junho para maio. Sempre assim, calculando do período anterior. Então, aqui em E4, eu vou pegar e fazer a funçãozinha. Igual, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar agora, vou explicar para vocês isso, ó. Eu também posso fazer desse jeito, não tem problema, dá na mesma, tá? Posso colocar entre parênteses quando... Lembra que aqui, só para voltar um pouquinho aqui, ó. Quer ver? Dar um ESC aqui, senão ele vai... Ó, eu não coloquei entre parênteses, né? Poderia... Lembra quando a gente coloca na matemática parênteses, para saber que você faz primeiro uma conta que está dentro do parênteses, depois você faz a outra conta que está fora do parênteses? A mesma coisa aqui no caso do Excel. Então, eu pego e coloco igual, abro parênteses, tá? Porque é sempre bom fazer desse jeito que eu vou fazer agora. Aquele exemplo eu dei só para vocês verem a primeira vez. Nesse caso desse exemplo, eu vou fazer a forma mais correta. Por quê? Para seguir um padrão, para ser o correto, né? Para você não ter problemas mais tarde. Porque às vezes você pode ter mais de um valor para ser calculado e aí começa a dar confusão. Por isso se usa o parênteses. Então aqui, no caso é a D4. Então eu coloco aqui D4 vezes a célula que tem o valor aqui. Qual é? J7, não é isso? Então, eu coloco aqui J7. Fecho parênteses. Então, ele primeiro vai fazer essa conta, depois ele vai somar ao quê? Ao mesmo D4, certo? Aí dou um Enter. Olha lá. Ele calculou, então, o valor de 0,50% em cima de 1.754, que é o que está na célula D4, e depois soma ela mesma. Então, vai me dar já o valor total. Então, no mês de janeiro, ficou no valor de 1.754,80. Já no mês de fevereiro, teve 0,50% de aumento. Ficou 1.763,58. Eu vou fazer a mesma coisa para cá, ó. Se eu fizer isso, será que ele deu certo? Já não deu certo, ó. Porque a gente já sabe, porque eu preciso mexer aqui na célula. Agora, qual é a célula que precisa estar sempre sendo feita em cima dela? Qual é a célula? É a J7, tá? Senão ele vai mudando aqui, ó. Certo? Como é nada, então por isso que ele dá os mesmos valores. Vocês entenderam? Então a mesma coisa da outra. Eu preciso deixar absoluta tanto a linha quanto a coluna. Então eu vou colocar o cifrão aqui na frente do J e vou colocar o cifrão na frente do 7. Com isso, eu dou um Enter na primeira, lembrando que eu fiz lá na E4, e vou puxar para baixo. Ó. Puxei, ele fez as alterações, ó, sempre em função da célula J7. Ok? Podem ver em cada um deles aí, ó, de vocês. Fiz o auto-preenchimento, vamos ver se vai dar certo? Veja, para março, para abril, para maio, para junho, eu não vou ter que calcular a mesma coisa? 0,50% em cima do mês anterior. Março para fevereiro, abril para março, maio para abril, junho para maio, não é isso? Então eu só não preciso nem fazer mais nada. Eu só seleciono todas elas, aqui de E4 a E7, faço o auto-preenchimento para a direita até a I7. Olha aqui. Olha só. Se vocês pegarem aqui, vamos pegar como base a F aqui, ó, F4. Veja, E4, ou seja, E4, valor que está aqui, vezes J7, que é 0,50, mais o E4. Então, ele já me dá o valor atualizado. Ó.
De 1.763,58 a TV foi para 1.772,39. No mês de abril, mesma coisa. Ele pegou em função da F4, que é o valor de março. E assim por diante, para cada produto. Ó, vocês podem olhar aqui. Então, está pronto aqui, referência relativa e referência absoluta. O exemplo, né, de referência relativa e absoluta. Certo? Nós vamos ver agora um exercício que eu peço para vocês fazerem aí, ó. Então vamos fazer? Olha só. Vamos fazer aqui na figura 1.7, deixa eu ver aqui isso, na figura 1.7 da página 9 de vocês aí, vocês vão ver aí o que eu estou pedindo, ó. Eu tenho aqui os produtos, né, os mesmos produtos com o mesmo valor de custo, tá? Tenho o custo, venda janeiro até junho, igualzinho, né? Primeiro semestre de 2020, escrito aqui, que isso se refere ao ao primeiro semestre de 2020. Aí eu tenho aqui uma taxa inicial para a TV que é de 60% e uma taxa inicial de 50% para celular. Então aí você vai ter que prestar atenção qual é o produto para fazer direitinho. Se for TV, 60% taxa inicial. Se for celular, 50%. E depois eu tenho a taxa para cada mês. Então aí muda um pouco, ó. Para janeiro é 0,50, para fevereiro é 1%, para março é 1%, para abril é 0,75, para maio é 0,85, tá? E junho 1,25. Estão vendo? Tá? Então aí nós vamos fazer os procedimentos. Vamos ver então primeiro o valor que vai ficar de venda. O que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Olha só, o certo é vocês pararem agora e tentarem fazer sozinho. Depois vocês voltam, continuam para ver o resultado aqui, tá? Que eu vou passar para vocês, tá? Esperando que vocês já tenham feito aí sozinhos, tentado fazer sozinho pelo menos. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Clicar na C14, igual. Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido porque é só o resultado, tá, gente? Então, olha lá, eu vou pegar aqui igual. Vou pegar qual é a célula que eu preciso calcular? É a B14, então B14, tá? Aliás, eu vou até colocar entre parênteses, fazendo da forma correta, B14, vezes. Aqui vai ter que ser em função da J14, certo? Então eu já vou colocar o cifrão aqui. Então fica cifrão J, cifrão 14. Aí fecha o parênteses, mais B14, somando a ele. Vamos ver aqui? Olha lá, R$ 2.005, porque 60%, aumentou mais de 50%, tá? Muito bem, vou pegar, já está pronta, essa daqui é só puxar aqui, certo? Para baixo, que ele já vai estar pronto, ó. 626 para 1.002, de 445 a 84, opa, tem um erro aqui, não tem? Vamos lá, Ctrl Z, porque esse aqui é TV, é só para os dois primeiros. Os dois de baixo aqui são celulares, ó, um A10, 32 GB, preto, e o outro é um XR64 GB, preto. Eu vou pegar e fazer o seguinte, igual, célula B16, que é a B16 que eu preciso, tá? Ah, esquecemos de abrir aqui o parênteses, vamos abrir. Também daria certo de todo jeito, mas vamos seguir o padrão, né? B16, opa, abre parênteses, B16, vezes a célula que contém a taxa inicial é a célula K14. Então fica, já vou colocar com o cifrão, que a gente precisa travar, né? Cifrão K, cifrão 14. Beleza? Fecha o parênteses, mais B16. Ok? Dou um Enter. Olha lá o valor. Ó, calculando, tá 668,76, que é mais da metade que aumenta, né? Então, é mais 200 e cacetada aí. Então, vamos puxar para baixo, novamente, aqui para a célula C17. Olha aí, já me aumentou, 1.952,44, o valor de venda terá que ser 2.928,66. Ok? Maravilha. Então, agora, nós já temos este primeiro valor de venda aqui feito, sem problema nenhum. Agora, para janeiro, não é igual ao outro que eu vou apenas copiar.
Esse aqui é o valor de venda que eu teria que vender, mas em janeiro eu já tenho que ter um valor de 0,50. Então, o que eu vou ter que fazer? Vamos lá. Igual, pego então a célula C14, abre parênteses, C14, vezes o valor aqui, ó, 50%. Neste caso aqui, vamos lá, 50 vou ter que fazer. Qual é a célula? J17. Então, eu vou pegar cifrão, C, J17, J, aí cifrão, 17, certo? E vou pegar, fechar parênteses, mais o valor da célula C14. C14. E dou um Enter. Beleza? Aí, ó. De 2005 passou para 2015, 52. Então, além daquele 60% que eu aumentei inicial, já teve um aumento de 0,50% para o mês de janeiro. Vou fazer a mesma coisa aqui para TV. Aliás, aqui eu posso fazer já o autopreenchimento, né? Eu posso fazer esse autopreenchimento para cá, porque também são 50%. Então, ele vai calcular em cima do mês anterior, ó. Aqui, ó. C16 vezes a mesma célula J17, que tem o valor de 0,50, mais o C16, está correto. Aí. E a mesma coisa para a célula D17. Nesse caso, eu fiz uma vez só e já puxo para todos. Ó. E aqui a mesma coisa. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, puxar para cá? Não, eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque no mês de fevereiro, eu vou ter um aumento de 1%. Então, eu vou ter que fazer também na mão. Então, vamos lá. Igual, célula de janeiro aqui, no caso é a D14. Então, abre parênteses, D14, vezes, aí vão cifrão lá. Então, no caso, qual é a célula? É a J18. Então, cifrão, J, cifrão, 18. Fecha parênteses, mais a célula D14. D14. Prontinho, está feito aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa para os outros todos aqui. Será que dá certo? Ó, aqui na TV eu sei que dá certo. Mas no celular também não vai ser 1%? Então, tá certinho, ó. Sempre para a mesma célula, correto? Ó. 17, 16, 15, estão vendo? E a 14 aqui, ó. Certo? Pego aqui autopreenchimento. Ele vai manter a célula, ó. Se eu puxar, vamos ver o que ele vai fazer. Ele manteve a célula 18, tá certo? No caso, não seria 19? Tá? Nesse caso, vai dar certo porque os dois valores são 1%. Mas estaria errado na fórmula de se fazer, na forma de fazer. Tá? Então, o que eu faço? Eu posso deixar aqui assim? Posso. Eu copiei tudo. Vou até dar um Ctrl Z e fazer novamente. Ó. Eu faço o autopreenchimento aqui e puxo para a direita, para o mês. Ele já aumenta, belezinha, 1%, porque está certo. Porque calhou de ser 1% também no mês de março. Só que para ficar correto a fórmula, o que eu faço aqui? Eu venho aqui e mudo para 19. Aí 19. Aí venho aqui e puxo. Certo? 19, 19, 19. Estão vendo? J19. Tá? Que é isso que está pedindo no exercício, né? Abril vai ser 0,75. Então, vamos fazer o cálculo. Igual a célula F14. F14. Desculpa, vamos voltar. Tem que fazer o que mesmo, gente? Abrindo parênteses. F14 vezes... Aí, qual é a célula? 75% é a K17. Então, travando K17. Cifrão ou absoluta. K, cifrão, 17. Fecho parênteses, mais F14. Repetindo a mesma célula. Dá um Enter. Bom, para todos será a mesma coisa. Então, é só puxar para baixo. Tá feito, ó. Feito, feito, feito. Olha, agora vamos para o mês de maio. Mês de maio é 85. Então, o que eu faço? Eu posso fazer o seguinte, para tornar mais fácil. Seleciono tudo, puxo para a direita,
Lembram que eu fiz agora há pouco? E aqui eu vou puxar qual? 0,85, só que eu tenho que mudar aqui, ó, que é a K18, certo? Eu venho aqui na primeira, K18, e coloco K17, eu mudo para K18 travado. Olha lá. E dou um Enter. Faço o auto-preenchimento, venho aqui pronto. Tá feito, ó. Beleza, ó? Tá certo? Ó. Ele manteve, certo? G14, G15, G16, G17. E o valor já é na K18. Ó. Viram? Vamos fazer o seguinte. Para a próxima, vai ser o valor de 1,25. Posso fazer a mesma coisa? Se eu quiser, eu posso até fazer diferente. Da H14, eu puxo para I14, certo? Ele vai me dar um valor, só que o valor é de 1,25, que está na K19. Então, eu venho aqui na K18, aqui na célula I14, mudo somente aqui, ó, K19. Mudei para K19, dou um Enter, beleza? Olha lá, 215 e vou puxar para as outras. Prontinho. Ele vai me dar os valores já corrigidos corretamente, a referência relativa e absoluta, tá bom? Eu sugiro a vocês, até deixei escrito aqui, ó, limpe as áreas que foram criadas durante a aula e em seguida refaça. Só vá para a próxima aula quando assimilar e se sentir seguro para continuar. Então, caso vocês tenham dúvida ou queiram treinar mais, para o vídeo, vai lá, apaga todas essas células, vem aqui, seleciona e limpar tudo. Tá vendo? E faça novamente para vocês assimilarem bem. Tá? Não vou fazer isso, tá? Porque já está feito. Aqui nós vamos dar o nome para porque ele está como arquivo Excel, né? Nós vamos dar um outro nome para essa pasta. Isso aqui é a pasta. E aqui são as planilhas, tá? Quando eu me referi, só lembrando lá que vocês aprenderam isso lá no básico, então só para lembrar. Pasta é o meu arquivo. E as planilhas, cada planilha é uma aqui, tá? Para essa planilha, eu não sei se, como eu pedi para vocês já abrirem aqui, ó, referência relativa e absoluta, tá? E agora nós vamos salvar como, ó? Salvar uma cópia, certo? Eu vou salvar aqui no meu local, Excel, opa, ficou tudo maiúsculo, Excel, vou colocar tudo minúsculo, avançado, Excel avançado, ou melhor, aula Excel avançado, aula Excel avançado, tá aí, ó, certo? E dou um salvar, beleza? Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula falando sobre referência relativa e absoluta. E agora nós vamos para a próxima aula. Espero vocês lá. Até!